Fala, meu povo! Bom, a ONU, essa semana, ela divulgou, através do PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o IDH de 2020, que, na verdade, são os números de 2019. Eu vou, inclusive, colocar em anexo a esse vídeo aí o link do relatório completo. São 412 páginas, está em inglês, mas muita coisa ali dá para entender mesmo sem dominar a língua, principalmente os rankings, né? Então, quem quiser dar uma olhada, eles chamam de RDH, Relatório de Desenvolvimento Humano, é imenso. Dentro dele está o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o tema da nossa aulinha de hoje, que é um índice muito interessante, cai muito no Enem, e ele foi criado em 1990, e olha que interessante, ele foi criado pelo paquistanês Mahbub-ul-Haq, com a ajuda do indiano Amartya Sen, que é um economista que inclusive foi prêmio Nobel em 1998. Por que interessante? Porque Índia e Paquistão são adversários, são vizinhos, inimigos. A Índia de maioria hindu, Paquistão de maioria muçulmana, já foi tema aqui do nosso canal, e estão juntos esses dois pensadores, dois cientistas, economistas, enfim, e criando aí algo muito útil para o mundo todo. Qual que é a ideia do IDH? O IDH ele surge porque até então a única forma de se medir o desenvolvimento de um país era o PIB, toda a riqueza produzida num país ao longo do ano, e o PIB per capita, que é quando você pega o PIB e divide pela população. Nós vamos discutir um pouquinho aí. E o PIB e PIB per capita são dados muito ligados à economia, são dados que são muito frágeis para se analisar as condições de vida dentro de um país. Não é porque um país tem um PIB elevado que as condições de vida lá dentro são boas. Por exemplo, a Arábia Saudita, ela tem um PIB altíssimo por causa do petróleo, e as condições de vida da maioria da população não são lá essas coisas. Então eles criaram o IDH como uma forma de se analisar um pouco melhor as condições de vida em determinados locais. Lembrando que o IDH ele é falho também, ele não mede situações como, por exemplo, vou trazer aqui só 3, democracia. Então, às vezes, o país pode ter um IDH elevado e não ter democracia lá dentro, não ter liberdade. É o caso aí, por exemplo, da própria Arábia Saudita que eu falei, é o caso da China. A China não tem um IDH ainda muito alto, é um IDH, nós vamos analisar aí no próximo vídeo, mas é um país que não tem liberdade, né? Então, o IDH não consegue medir isso aí. O IDH também não mede, por exemplo, o quão aquele país explorou os outros para poder hoje ter um IDH elevado, a questão histórica, e até então o IDH não media a questão ambiental, continua não medindo, porém, vocês vão ver no próximo vídeo, nós vamos discutir a questão mundial. Esse vídeo aqui é mais focado no IDH do Brasil e o que é o IDH. Vocês vão ver que já tem um IDH paralelo, que a ONU divulgou, com a questão da pressão que o país exerce sobre o meio ambiente. Ficou muito legal, tá no relatório aí também, e nós vamos discutir um pouquinho mais para frente. É como se fosse um IDH paralelo, ao ranking comum, onde os países ganham ou perdem posições de acordo com emissão de carbono, enfim. Ficou bem legal, ficou bem interessante, colocando aí o IDH em um nível mais moderno. Mas vamos falar do IDH tradicional. Então o IDH ele é um índice baseado em 3 grupos. O primeiro grupo, da área da saúde, ele mede a questão da expectativa de vida, Então, expectativa de vida é a média de anos que se espera viver num determinado local, Então, como é que ela é medida? Você pega todas as mortes de uma região ou de um país
ou de uma cidade, depende do que você está medindo, ao longo de um ano, e faz a média da idade das pessoas que morreram. Então você vai ter o quê? Você vai ter uma média, né, de que quantos anos se morre num determinado local. Então, se é um local muito desenvolvido, né, como o Japão, como a Noruega, as pessoas morrem de velhice, né, morrem pela própria idade. Então a expectativa de vida lá é mais de 80 anos. Em média se morre com mais de 80 anos nesse local. Se são locais mais pobres, evidentemente as expectativas de vida elas vão ser bem menores, né? Vão ser expectativas de vida aí de 50 anos, enfim. Então a expectativa de vida é um dado muito importante, e dentro dele nós temos ali a própria mortalidade infantil, porque se no país morrem muitas crianças, evidentemente a expectativa de vida dele é baixa. Então a expectativa de vida, por trás desse número, tem uma série de coisas, tem homicídios, tem acidentes automobilísticos, onde morrem pessoas antes da hora, né? Então, dentro da expectativa de vida, você tem vários índices que compõem aquele número. País onde morrem muitas pessoas assassinadas de acidentes de carro, evidentemente tem uma diminuição da sua expectativa de vida. Da área da educação pega a escolaridade. Aí a ONU até divide em dois grupos, né? A escolaridade dos adultos acima de 25 anos. Então pega lá quantos anos de estudo em média os adultos daquele país têm. E também tem uma medição de jovens e adolescentes, né? Aí ele pega ali evasão escolar, quantos jovens estão matriculados nas escolas, enfim. Então a escolaridade compõe o índice também. E por último, o PIB per capita, que é a riqueza de um país produzida ao longo de um ano, dividida pela sua população, com um detalhe, né? Um detalhe muito importante. É o PIB per capita, que a gente chama de paridade do poder de compra. Como é que funciona isso? Por exemplo, se você ganha R$1.000 no Brasil, vamos traduzir isso para um outro país. Num outro país, você ganha R$1.000 também. Vamos fingir que num outro país você receberia em reais, só para vocês entenderem. Só que tem que ser levado em consideração o custo de vida num outro país. Então, por exemplo, se você ganha R$1.000 no Brasil, mas num outro país você ganha R$1.000 e o custo de vida lá é altíssimo, o R$1.000 lá vale menos. Se num outro país onde você ganha R$1.000, o custo de vida for muito baixo, R$1.000 vão valer muito mais. Você vai conseguir comprar muito mais coisas lá com o mesmo R$1.000 daqui. Então, é um PIB per capita que leva em consideração, né, o custo de vida em cada país, o que eu acho muito interessante. Então, esses três números vão para uma fórmula e geram um número que vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor o IDH. Então, você tem IDHs muito altos, acima de 0,8, IDHs altos, acima de 0,7, IDHs médios, acima de 0,55, e abaixo disso são os IDHs realmente muito pequenos, muito baixos. São países ainda com graves problemas sociais. Aí falando do Brasil, né? O Brasil, nona maior economia do mundo, nona maior economia, né? Nosso IDH vem melhorando ao longo dos anos. Ele era de 0,613 em 1990, quando foi criado o IDH, lá pelo paquistanês e pelo indiano. Em 2000 era 0,685, em 2010 0,727 e esse ano 0,765. Então o nosso IDH ele vem melhorando, porém do ano passado para esse ano, na verdade de 2018 para 2019, né? Quando a gente fala esse ano, o IDH divulgado em 2020, na verdade os números são de 2019. E no IDH divulgado em 2020, de 2019, o Brasil recuou 5 posições. Nós caímos de 79º para 84º. Né? Uma vergonha isso. É uma vergonha. Né? A nona maior economia do mundo é a 84ª qualidade de vida no mundo em 189 países medidos. Então o Brasil tem muita coisa para melhorar. Nós perdemos aí
para países como Chile, Argentina, Uruguai, Peru, Colômbia, países vizinhos nossos aqui, e que realmente, né, aqui da América do Sul, né, não exatamente vizinhos diretos, o Chile não faz divisa com o Brasil, mas são nossos vizinhos aqui da América do Sul, e o Brasil vem perdendo para esse país, perde para Cuba, que é um país tão criticado aí, né? Muita gente fala, vai para Cuba então, quando alguém fala que é de esquerda, Cuba está melhor do que o Brasil em IDH. Então o IDH, ele não mede exatamente a felicidade de se viver num local, mas ele dá uma boa noção de se está vivendo muito ali, se o PIB per capita é alto, é baixo. Inclusive, sobre o PIB per capita tem uma discussão interessante, porque ele divide a renda pela população. Evidentemente, em nenhum lugar do mundo a renda é dividida igualmente para toda a população. Mas, então, é um dado fictício. Mas, pelo menos, ele dá uma noção de duas grandezas, né? Que são riqueza produzida e número de habitantes. Então, quanto maior a riqueza para um menor número de habitantes, melhor. Quanto maior o número de habitantes para uma riqueza menor, pior. Então, mesmo sendo um dado fictício, nos dá uma boa noção ali, né, de países mais evoluídos, mais avançados, eles possuem PIBs per capita maiores. Países mais pobres possuem PIB per capita menores. Então, mesmo sendo um dado que é uma média que não existe, né, a renda não é dividida igualmente, ele dá uma boa noção de população e riqueza. Como é que estão essas duas grandezas no país. Beleza? Então, no próximo vídeo, nós vamos fazer uma análise do IDH dos países do mundo todo. Vamos ver o Brasil, vamos ver quem está um pouquinho à frente, um pouquinho atrás, vamos ver os melhores, os piores. E aí a gente vai fazer um raio-x disso aí. Demorou? O próximo vídeo vem na sequência aí. Fica com Deus todo mundo. Abraço do Clebinho.